E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você as principais notícias do dia no quadro Dia a Dia da Política. E hoje, dia 5 de fevereiro, eu tenho muitas informações para passar para você. Por isso, fique comigo. Então, pessoal, voltando aqui, eu já quero começar conversando com vocês virem na capa, sobre a Venezuela, porque agora existe um teste de força. Agora vamos saber se de verdade a Venezuela vai se abrir agora ou não, ou a situação vai ter que se agravar. Porque vários países do mundo anunciaram ajuda financeira e ajuda humanitária para a Venezuela. O Canadá anunciou uma doação de quase 200 milhões para a Venezuela, milhões de reais para a Venezuela. Estados Unidos, 20 milhões de dólares. Suíça ofereceu 7 milhões. A Alemanha ofereceu também uma ajuda. A União Europeia acaba de anunciar uma ajuda financeira. Então o aporte financeiro está cada vez aumentando mais ainda para a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. O Brasil também ofereceu ajuda financeira. E no sábado passado, como eu comentei com vocês aqui, Juan Guaidó saiu às ruas e era uma caminhada pedindo para que as Forças Armadas, para que o governo, para que a Suprema Corte permitisse a entrada de ajuda humanitária. E os Estados Unidos mandou um aviso para as Forças Armadas dizendo: obedeça a Juan Guaidó, não Maduro, e não impeça a entrada da ajuda humanitária. Então, gente, a situação é o seguinte: a fome tem sido algo que está favorecendo o governo de Maduro há muito tempo, porque o Maduro tem a comida lá dele, a comida do governo. Então ele consegue manter muitas pessoas fiéis ao seu governo através da comida, né? A comida é a moeda de troca de Maduro. Então, se entrar ajuda humanitária, o enfraquece totalmente, até mesmo no meio de pessoas que o apoiam. Então, existe muitos relatos aí dizendo que Maduro disse que não vai permitir que entre ajuda humanitária. O próprio Maduro disse que não vai entrar ajuda humanitária dentro da Venezuela. Ele disse que se alguém tocar o solo da Venezuela, as Forças Armadas vão reagir, não vai permitir que entre. Então o que acontece? A situação é muito grave. Maduro não tem mais força financeira. Maduro perdeu toda a força financeira, nem o ouro ele está conseguindo vender, que os Estados Unidos anunciou sanções aos países. Como eu comentei aqui no vídeo de ontem sobre o ouro de sangue, a Rússia está levando o ouro da Venezuela, mas a Venezuela não está recebendo aporte financeiro do mundo. Então a situação é muito grave. Isso que pode acontecer de hoje para amanhã, pode acontecer de hoje para amanhã, a qualquer momento pode acontecer. A ajuda humanitária chegar, está aguardado para chegar entre terça e quarta-feira. Essa ajuda humanitária ficou de entrar pelo Brasil, Roraima, pela Colômbia, né, Cúcuta, acho que é Cúcuta o nome, né, Cúcuta, é na Colômbia, e por uma outra região. São 3 pontos de chegada de ajuda humanitária. O Maduro anuncia que não vai permitir que entre nenhuma ajuda humanitária. Pois ele deixou bem patente que receber ajuda humanitária significa reconhecer que o país precisa de intervenção estrangeira. E ele não vai permitir que entre intervenção estrangeira na Venezuela. Então o que eu quero dizer para vocês? Essa questão da ajuda humanitária pode definir tudo. Porque o ódio vai crescer mais ainda contra o Maduro no meio do povo. O povo vendo que ele não vai deixar entrar comida, remédio e provimentos para o povo. Então ele não vai deixar entrar. O Maduro anuncia que não vai deixar entrar. Porém essa ajuda vai ir com tudo. E vamos ver se vai ser barrado pelas Forças Armadas. Está uma forte pressão sobre as Forças Armadas, e sobre isso eu queria comentar com vocês que em 2018, aproximadamente 4 mil militares abandonaram Maduro e ficaram do lado do povo. Há vários oficiais, como comentei com vocês, que generais abandonaram Maduro semana passada. Então o que acontece? A situação está muito forte agora. O Maduro está em cima das Forças Armadas para que as Forças Armadas não o abandonem. Então tudo pode acontecer. A situação é muito grave. Vamos ficar muito atentos de hoje para amanhã. Eu posso vir trazer alguma notícia muito drástica aqui para vocês. Mas os Estados Unidos disse que a ajuda humanitária vai e que eles não impeçam de entrar ajuda humanitária. Porque se não entrar por bem, vai entrar por uma ação da ONU. A ONU vai ter que demarcar uma ação de países aliados para entrar. Porque o Juan Guaidó comentou que são aproximadamente 250 a 300 mil pessoas que podem morrer essa semana ainda se não chegar comida na Venezuela. Gente, a situação é grave. Se não entrar comida agora, milhares de pessoas vão morrer. Essa é a verdade. Então,
Essa ajuda humanitária é de fundamental importância que entre. E a pressão sobre o Maduro está muito forte, muito forte mesmo. Ontem se reuniu o Grupo de Lima, que reconheceu o Guaidó e que rechaçou qualquer união, esse papinho do Uruguai e do México e da Bolívia dizendo que queria um novo acordo. E todo mundo diz que não tem mais acordo, o Maduro saia logo de uma vez e acabou. Então a maioria dos países, a União Europeia também está junto agora com o Guaidó, também não quer nenhum acordo de paz, quer que ele saia de uma vez. Então não tem mais jeito pro Maduro, ele tem que abandonar o poder, soltar o osso de uma vez e sair fora. Então a situação é muito grave. Ontem o Maduro entrou com uma ação no Uruguai, que o Uruguai ainda está abrindo as portas reconhecendo o Maduro. O Uruguai ele foi para sacar aproximadamente 2 bilhões de dólares do Banco do Uruguai. E o Juan Guaidó fez um pronunciamento duro, dizendo para o Uruguai não liberar esse dinheiro para o Maduro. Então eu quero que vocês assistam agora, dá uma olhada aí. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou que o governo de Nicolás Maduro está tentando movimentar cerca de 1,2 bilhão de dólares para o Uruguai. Eles estão tentando transferir dinheiro do Bandes, que está em uma das contas, para o Uruguai. Então estamos chamando o Uruguai, neste caso, que não seja cúmplice deste roubo. Podemos estar falando de algo entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de dólares. O Bandes é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social que tem filiais no Uruguai. Então, pessoal, como vocês perceberam, o Juan Guaidó deixando bem patente para tentar tirar todo, sufocar totalmente o governo do Maduro, não permitir que ele tenha acesso a esse dinheiro. Por quê? Ele não vai ter acesso nem para pagar o salário dos soldados. E sem dinheiro não tem exército, não tem soldado que persista. Ok? Então o Juan Guaidó deixa bem patente isso aí. E eu quero, mudando um pouco aqui o assunto, mas dentro do mesmo sentido, eu quero mostrar para vocês, porque aí tem gente que pergunta como que o Maduro ainda tem apoio dentro da Venezuela. Há várias vertentes do apoio. Os generais das Forças Armadas são comprados por ouro, eles têm participação nas minas de ouro, eles recebem dinheiro direto. Existem vários oficiais cubanos que estão liderando as Forças Armadas, então os cubanos eles submetem diretamente a Cuba. Então eles não têm essa vontade de se rebelar contra o Maduro, porque eles têm a mesma ideologia do pessoal de Cuba, mas existem pessoas também que adoram o Hugo Chávez, que são chamados chavistas, e os chavistas apoiam Maduro, tendo nele o continuador do legado de Hugo Chávez. E para vocês, pasmem vocês, Hugo Chávez na Venezuela é tido como uma entidade divina, é tido como se fosse um deus. Para vocês terem uma ideia, existe capela onde as pessoas vão adorar Hugo Chávez, onde as pessoas vão fazer orações a Hugo Chávez. Você acha que isso é mentira? Assista essa matéria aí, por favor. Dá uma... Tereza fraqueja quando fala de Hugo Chávez. A venezuelana conheceu o líder durante visitas presidenciais ao hospital de Caracas, onde ela trabalhava, e sentiu que estava diante de um ser superior. Depois da morte do presidente em 2013, o culto ao homem se elevou e hoje é chamado por muitos de Santeiro Maior. Tudo que temos aqui agora, a casa, apartamento, a comida, tudo foi o comandante Chávez que deu. Por isso nós, espiritualistas, estamos certos de que a revolução não vai acabar nunca. Que esta revolução não se vai cair nunca. 20 anos após a chegada de Chávez ao poder, e atualmente sob o comando de Nicolás Maduro, a Venezuela vive a pior crise de sua história contemporânea, com hiperinflação e escassez de bens básicos. As grandes mobilizações em apoio ao opositor Juan Guaidó, reconhecido pelos Estados Unidos e por vários outros países, não preocupam Tereza. Maduro não vai cair, vai seguir o caminho. Tudo que Chávez fez vai continuar com ele, que vai fazer pouco a pouco. E para afastar qualquer dúvida sobre o futuro da revolução, ela usa abusos, uma prática surgida na África que foi levada a países da América como Cuba, aliado do governo socialista. Eu pergunto com os búzios a Hugo Chávez, e ele me diz que sim, que temos de ter paciência, que temos de ter calma, porque essa revolução não vai acabar. A revolução vai seguir em frente. O chavismo se refere à morte de Chávez como semeadura do comandante, e as Forças Armadas reforçam o mito ao chamá-lo de comandante supremo, acima do comandante em chefe Nicolás Maduro. O corpo de Chávez repousa em um mausoléu do quartel militar no bairro 23 de Janeiro, famoso bastião chavista de Caracas, onde ele é uma figura onipresente. No local, há uma capela improvisada para os seguidores, que adoram Chávez como uma entidade espiritual. Então, pessoal, daí dá para você ver o nível da ignorância, o nível da situação que levaram o pessoal, né? Pessoas que receberam uma casa, que receberam um apartamento, que recebem comida, e aí detém toda a sobrevivência ao Chávez. Não, ele dá pra gente, é a ideologia do comunismo, né? A tudo vai ser dado pelo comunismo, mas eles querem fidelidade total ao seu tipo de governo. Isso é o que o Hugo Chávez pôs sobre a Venezuela.
e que a maioria dos países socialistas põe também, é dessa forma aí. É tudo igual, é tudo a mesma maneira. Então aí o pessoal fica, aqui no Brasil também vocês viam no período do PT, o pessoal dizendo, voto no PT porque eles que me permitiram ter uma faculdade, eles que me abriram o ProUni, o Enem, então a mesma ideologiazinha, eles dão e cativa a pessoa e segura ali, e a pessoa vai votar, mesmo sabendo que roubou, que matou, que fez o errado, vai votar porque ganhou algum benefício do governo. Então você vê aí o povo também se misturando com o errado por causa de algum benefício, ou seja, vendendo o seu apoio, vendendo o seu voto. Ah, o Hugo Chávez deu, mas quanto que ele roubou? Quantas pessoas morreram? Né? Ele deu, será que ele deu com o bolso do bolso dele ou foi do dinheiro do povo? Então tem gente que não pensa. Pessoal, vamos ficar na torcida, porque é de hoje para amanhã que a ajuda humanitária chega. Vamos torcer para que os soldados das Forças Armadas da Venezuela permitam que entre a ajuda humanitária, mas se eles permitirem, eles vão estar em reveria ao Maduro. Mas se o Maduro também atacar ao comboio que vai vir trazendo a comida para a Venezuela, isso aí pode também pode iniciar uma guerra a qualquer momento. E dentro da Venezuela o pessoal pede o mais rápido possível uma intervenção militar. O próprio Juan Guaidó já comentou, e entre o povo cresce o desejo de que aconteça uma intervenção militar para derrubar o Maduro, porque ele não quer sair de jeito nenhum do poder. Eu, no meu entender, já comentei com vocês que ele está demorando sair porque quer saquear o máximo possível dos bens da Venezuela. Depois que tirar tudo o que ele quer, aí ele vai sair fora. Dá para entender isso daí, porque cada vez mais sai recurso da Venezuela. Ok? E agora, mudando de história, voltando para o Brasil, o nosso super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez ontem a sua exposição, comentei rapidamente aqui, demonstrando a sua lei anticrime. E está muita gente animada com isso. A esquerdalha já está assustada, né? Que isso? Sérgio Moro agora trouxe aí uma lei anticrime. Gente, o que se esperava do Sérgio Moro? Algo desse tipo. Algo mesmo a nível Brasil para começar a combater o crime, combater a corrupção. Então o Sérgio Moro trouxe um projeto em vários quadrantes. E eu quero que vocês assistam essa matéria agora, porque essa matéria resume muito bem, um pouquinho aí do que o Sérgio Moro trouxe. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou nesta segunda-feira um projeto de lei para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. O projeto, que modifica mais de uma dezena de leis, será enviado ao Congresso. O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas, usuários que não conseguem pagar. Moro pretende deixar gravada na lei uma das bandeiras de sua gestão como magistrado: a prisão dos condenados por um tribunal de segunda instância, sem ter que esperar até que esgotem todos os recursos nas mais altas cortes do país. Após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. O Sérgio Moro é o cara, essa visão, ele já tinha demonstrado essas ideias de projeto do Brasil, ele tinha feito as 10 medidas contra a corrupção, e agora ele traz todos esses princípios, essas leis aí, que já foi contabilizado, que vai mexer em aproximadamente 14 parágrafos da Constituição. Artigos, desculpa. Vai ter que ser mexido em 14 artigos da Constituição, vai ter que ser reformulado para que essas leis de Sérgio Moro entrem em vigor. E eu espero que seja aceito, vai ter muito debate, com toda certeza, mas que seja aceito, porque a intenção é combater a criminalidade e combater a corrupção e dar ao nosso país uma mudança, né? A gente quer mudança, a gente quer esse tipo de coisa que Sérgio Moro está trazendo para todos nós. Mudança. Pessoal, eu não queria comentar muito sobre isso, mas já comentando aqui, ontem o Onyx disse que vazou uma minuta de uma das bases que ele disse que seria da reforma da Previdência. Essa minuta que vazou da reforma da Previdência botava 65 anos para as mulheres e para os homens se aposentar. O Onyx logo apareceu, peitou, dizendo que não é o real, que tem um outro, que esse que vazou não é o correto. Eu, sinceramente, digo para vocês que não acredito muito que houve vazamento em si. Eu acho que estão acontecendo testes para ver a popularidade desse projeto. 65 anos seria muito bem aceito. Não será aceito. Eu sei que o Paulo Guedes sonha com isso, que seja 65 ou até 70 anos, a verdade seja dito. Que o Paulo Guedes vê na visão empresarial e quer zerar toda a questão do acúmulo financeiro que deixa a Previdência todos os anos no Brasil. Ele quer zerar. Mas não dá para fazer isso de uma vez. Não dá. Eu comentei isso aqui para vocês. A reforma da Previdência precisa ser fatiada.
Então, se acontecer de tentar imputar uma reforma dando 65 anos para mulher e 65 anos para homem, gente, vai ter pancadaria no Brasil. E o governo do Bolsonaro vai entrar numa crise de popularidade terrível, como até agora não aconteceu. Então, o Mourão até ontem apareceu dizendo que o Bolsonaro nunca concordou com os 65 anos, que ele não aceita isso. Então, vamos ver aí o que está acontecendo. Eu estou achando que são testes para ver como isso vai ser recebido na comunidade do Brasil. Eu sou contra essa situação. Sou contra porque isso aí tem que ver região para região, porque tem região que as pessoas estão chegando a 75 anos, a 70 anos de vida, 75 anos de vida, mas tem regiões que não. Então não tem como você botar um negócio desse. E botar a aposentadoria de 65 anos para mulher, gente, também é uma covardia. Eu não concordo com isso. Sinceramente, eu não concordo com isso. E como eu disse para vocês ontem, repito, para o governo demonstrar que vai fazer um corte profundo na Previdência, tem que cortar na carne, tem que cortar no Congresso, tem que cortar no pagamento, no soldo dos deputados e dos senadores. Aí sim, a gente começa a sentir alguma coisa boa aí. Continuando aqui com vocês, Bolsonaro ontem soltou um vídeo demonstrando que está bem e pedalando um pouquinho, demonstrando que está se recuperando. Ele comentou que foram 3 cirurgias num período de 6 meses, cirurgias pesadas, grandes. Então o corpo do Bolsonaro está se recuperando, ele teve uma recaída essa semana, mas vamos torcer para o capitão que o mais rápido possível ele possa estar de prontidão e combatendo aí pelo nosso país, liderando o país, ok? Pessoal, deixa eu passar aqui com vocês agora rapidinho, para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo. Principais notícias do dia. Vamos aqui primeiro no Globo.com, principais notícias do Globo.com agora, olha aí. Vamos ver aqui os principais assuntos do Globo.com. Primeiro assunto, mais comentado do Globo.com. Reforma terá projeto muito diferente do divulgado, diz Onyx. O Onyx desmentindo a minuta que foi lançada da reforma da Previdência, dizendo que essa era muito diferente dessa daí. Segundo assunto, mais comentado, Rio de Janeiro, vídeo fraga muro ao desabar e matar mulher. Gente, foi horrível isso aqui, São João de Meriti, perto da minha cidade de Nova Iguaçu. Os caras viram a mulher passando e parece que alguém estava mexendo lá atrás, dá pra você perceber isso. De repente o muro cai em cima de uma mulher, mãe de 2 filhos de um casal e matou a mulher na hora. Horrível uma situação dessa. Terceira notícia do Globo.com, cratera de 30 metros engole 4 carros em São Paulo. Puxado, né? E quarta notícia, resgate reúne corpos achados no 12º dia em Minas Gerais. Então, continua se achando corpos em Brumadinho e os helicópteros continuam resgatando e tirando os corpos e reunindo. Então, deve acontecer uma alteração no número de mortos. Vamos aqui agora para o UOL. Vamos ver aqui quais são as principais notícias do UOL agora. Primeira matéria de capa do UOL agora é essa daqui. Deixa eu ver aqui com vocês. Abriu, olha aí. Secretária anuncia retirada das tropas da Força Nacional do Ceará. Então, parece que a situação no Ceará deu uma acalmada e a Força Nacional vai se retirar do Ceará. Segundo assunto mais comentado do UOL, né, que é da coisa que é reforma da Previdência. Proposta prevê pagar abono do PIS só para quem ganha até 1 salário. Proposta prevê pagar abono do PIS só para quem ganha até 1 salário. Se a pessoa ganhar mais de 2 salários mínimos, não terá direito. É uma proposta. Eu estou olhando aqui a capa deles. Não sei se isso aqui é fato ou é verdade, depois eu vou consultar. Terceira notícia do UOL. Brumadinho, Minas Gerais, pode ter surto de dengue e febre amarela, diz Fiocruz. É a situação que está. Pode acontecer algumas coisas mesmo puxada. E uma notícia aqui só para trazer confusão, né? Quarta notícia. MP eleitoral pediu cassação de Davi Alcolumbre. TSE vai analisar. Agora vão pedir um monte. O cara nem existia, ninguém comentava sobre o cara, ninguém atacava, agora que ele é o presidente e apoia o governo Bolsonaro, vai aparecer um monte de coisa contra a vida do cara, como sempre. Sempre é assim. Vamos lá então agora, Twitter, assuntos mais comentados do Twitter agora. Vamos lá para ver aqui para vocês. Assuntos mais comentados do Twitter. Vamos lá, primeiro assunto. Curta e comente, sim. Aquela brincadeirinha que o pessoal faz. Segundo, aviso importante. Terceiro, Moro em ação. Muito bom. Quarto, Joyce Hasselmann que protocolou aquela situação de uma CPI em Brumadinho, juntamente com outros senadores também no Senado, ela atuando na Câmara, conseguiu mais de 200 assinaturas para abrir a CPI de Brumadinho. Pessoal, então esses são os assuntos mais comentados do Twitter no momento. Eu deixo para vocês aí essas informações. Muito provavelmente, hoje à noite, lá para as 22 horas e 30 minutos, estarei fazendo um ao vivo com todos vocês. Então me aguardem, que eu vou passar para vocês as notícias da Venezuela, muita coisa que está acontecendo que eu não pude passar agora. Mas à noite eu estarei passando para vocês. Ok, meu povo? Então, tamo junto, que você tenha um ótimo dia e fique comigo. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, de comentar. Tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe